gente, tudo bem? Eu sou a Thaisa Tozederi, nós estamos em mais um Ser Mamãe, com 3 entrevistas bem bacanas para vocês. A primeira delas com o Dr. Luiz Laburu, ele que é fisioterapeuta e osteopata. A gente falou um assunto que eu discuti em redes sociais com vocês e questionei, que é a osteopatia para crianças. A segunda delas é com a Fernanda Drezenic, ela é que é nail artist, a gente vai falar sobre blindagem de unhas. Eu faço, adoro e quis contar para vocês. E a terceira e última é com a doutora Carolina Souza, ela que é cirurgiã dentista, e a gente vai falar sobre bruxismo. Tem muita porcentagem de bruxismo no mundo, gente, e ela vai contar pra gente o que é, como tratar. Vem com a gente. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Dr. Luiz Laburu, ele é fisioterapeuta e osteopata. A gente vai falar um assunto que eu discuti em redes sociais com vocês, osteopatia para crianças. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo bem, Thaisa, joia. Muito obrigado pela visita aqui, pelo convite. Imagina, conta pra gente, doutor. A osteopatia é indicada só se a criança tem algum problema? Na verdade, Thaisa, a osteopatia ela é indicada para a criança desde do nascimento já, né? Durante a gestação e o parto, a criança ela costuma receber muita pressão em todo o corpinho, principalmente na parte da cabeça, né? Então é muito comum você ver crianças que nascem com assimetrias cranianas, né? Que são as plagiocefalias, que elas têm as classificações. E essas tensões cranianas elas vão repercutir durante o desenvolvimento da criança mesmo, sabe? O que mais chega pra gente, as queixas principais que chegam pra gente, normalmente são cólica e refluxo, né? Que quase ninguém sabe, mas ela tem um caminho, essa cólica e esse refluxo. É um nervinho que sai da base da cabeça, que ele comanda a função, a maturação e a função digestiva da criança. Então, se você tem uma obstrução desse nervinho na base do crânio, ele começa a surgir esse tipo de situação. E isso pode acontecer dentro da barriga, então? Desde intrauterino, porque todo o processo gestacional e durante o parto, ele é relativamente traumático para a criança, né? Então, desde essa fase, ela já desenvolve esse Então, tipo não tem um limite, uma idade mínima para a criança vir fazer osteopatia? Não. A partir do nascimento, na verdade, o quanto antes ela chegar pra gente, o resultado é muito melhor e muito mais expressivo. Então a gente está falando que às vezes acontece na barriga, a gente trata, pode trazer, né? Então tem várias doenças que a gente pode tratar, doenças entre aspas, né? Que a gente pode tratar com a osteopatia. Várias doenças. Desde essa questão da plagiocefalia que eu já citei anteriormente, a questão do torcicolo congênito, que muito bom associar com a osteopatia o tratamento, além da fisioterapia, porque o torcicolo congênito normalmente ele vem associado com essa plagiocefalia. A gente consegue, através de técnicas específicas que a osteopatia tem como recurso, eliminar essas tensões cranianas principalmente, porque a criança durante o seu desenvolvimento ela não tem um controle de cabeça bom, ela vai estar sempre com o crânio projetado para um lado, e isso aí dificulta muito o relaxamento muscular, porque a tensão craniana está muito grande também. Então a gente associa essas técnicas. O Otávio trouxe pequenininho, né? Eu lembro que ele chorava e a gente acabou vendo que ele tinha um refluxo oculto. É uma coisa que é bem comum, né? Bem comum, isso aí é muito difícil de identificar. O refluxo oculto, normalmente ele atrapalha demais a criança durante todo o dia. Ele, diferentemente da cólica, a cólica tem os picos de dor para a criança. O refluxo oculto, ele normalmente costuma deixar a criança agitada durante o dia, ela não tem um sono tranquilo à noite. Eu lembro que o Otávio ficava incomodado, eu não entendia por que ele chorava, daí eu trouxe, e com uma sessão eu já vi muita melhora nele. Isso, porque como a osteopatia ela trabalha em cima de movimento, foi como eu citei anteriormente, essas tensões durante a gestação e o parto, elas vão gerar um bloqueiozinho de movimento ali, sabe? Interrompendo informação de raiz nervosa, interrompendo o fluxo sanguíneo. E se a gente conseguir devolver esse movimento, o corpo, ele automaticamente ele entra num processo de autocura, que seria o caso do bebê. Eu sou uma que supro usa osteopatia, eu venho do Dr. Luiz sempre. E aí eu sempre chego com dor no joelho, e às vezes o meu problema tá no quadril, né? Então é muito engraçado ver que a osteopatia, o problema às vezes não tá ali onde estourou o problema, né, Dr. Luiz? E o que a gente tem que frisar também é que, como você citou, diferentemente do adulto, o tratamento infantil ele não tem nada a ver com o tratamento adulto.
A fisiologia é diferente, a abordagem é totalmente diferente, ela é bem suave, é bem tranquila, a criança não sente dor nenhuma. O adulto ele já sofre um pouquinho mais, porque dá uma estaladinha. A criança não necessita. E, doutor Luiz, por exemplo, a criança tem, vem, às vezes pode ser 1, 2 sessões, depende do caso, né? Depende do caso. Tipo assim, como eu falei, se a gente conseguir normalizar a função, às vezes em 1, 2, né, varia muito de cada criança, como ela vai reagir a determinado estímulo. Eu comentei com o Dr. Luiz, que eu tenho uma amiga minha que mora fora, e quando eu comentei da osteopatia, a gente falou que lá fora é uma coisa que eles fazem de rotina, né? A criança nasceu, vai pro osteopata. Isso, rotina. A Europa tá muito avançada essa parte de tratamento infantil. O Brasil, a técnica é muito recente ainda, né? Até a questão de estudos é muito limitado. Lá na Europa já está muito avançado, lá eles já fazem parte de uma equipe multidisciplinar mesmo, no hospital mesmo. A criança passa pela avaliação do pediatra, dá o ok, passa pela avaliação do osteopata e assim segue. É uma rotina, né? É uma rotina. Ai, que legal. Mas é isso, né, doutor Luiz? É interessante reforçar que é importante, às vezes ajuda muito. No meu caso, a osteopatia ajudou muito. Até por isso que eu vim falar com o doutor Luiz para reforçar isso para vocês, que às vezes o problema pode ser resolvido de maneira fácil, né? Com certeza. É aquela coisa, tipo assim, na literatura, as crianças com cólica 3 meses, refluxo 6 meses, com o passar do desenvolvimento, a maioria das crianças ela vai sanar o problema, conforme a cabeça vai crescendo, o desenvolvimento, essas obstruções de inervação, normalmente elas tendem a desaparecer com o passar do tempo. Só que, como tem esse caminho, a gente consegue diminuir o sofrimento, aliviar o sofrimento tanto da família quanto da criança, né? Sem falar nas repercussões futuras que isso pode gerar. Essa questão da plagicefalia, tem a plagicefalia posicional, que é a criança que dorme muito na mesma posição, gera essa questão do crânio torto. Isso pode repercutir em padrões posturais futuros, adaptações de mordida que futuramente geram problemas na fase adulta. Então, preventivamente, a osteopatia infantil ela é muito boa mesmo. Cuidar para o futuro, né, Cuidar doutor Luiz? Cuidar para o futuro, exatamente. O doutor Luiz está aqui, gente. Como vocês precisarem trazer as crianças, vocês sabem onde encontrar um osteopata excelente que eu indico. Muito legal, muito obrigado. Imagina, Isa. Obrigada, doutor. Estou aqui com a Fernanda Drezenic, ela que é nail artist, e a gente vai falar sobre blindagem de unhas, uma técnica que eu uso e adoro. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Prazer te ter aqui. Prazer é meu de estar aqui participando. Imagina. Fernanda, conta pra gente primeiro, o que é a blindagem de unhas? A blindagem nada mais é do que uma leve camada do produto sobre a sua unha natural. As pessoas confundem muito achando que vai alongar. Não é feito o alongamento, é feito um banho de acrílico ou em gel para proteger o comprimento da tua unha natural. E a gente pode usar vários materiais para fazer isso, né? Pode, é feito com gel ou acrílico, sendo que o acrílico pode ser feito de inúmeras cores. Tem desde o transparente, o nude, com brilho. Então vai da criatividade e do gosto da cliente. Então às vezes a pessoa faz uma cor que às vezes nem precisa pintar, Não precisa esmaltar, isso que é legal. Você não esmalta e parece que você tá sempre com a unha impecável. É uma coisa que eu questionei nas redes sociais, eles falaram, mas eu fiz e ficou grosso, ou não durou o esmalte. Eu faço, e pra mim super dura. O que diferencia um trabalho de uma pessoa para outra, Fernanda? O que varia muito vai da qualidade do produto que a profissional utiliza, e essa questão de grossura, sabe, espessura, é muito do acabamento, da finalização, que é o essencial. Que a intenção é deixar o trabalho o mais natural possível, para ser uma leve camada mesmo. A gente não quer nada grosseiro, que apareça. Que é super aparente isso. Ali, né? Não, é uma utilidade muito pequena, assim, um produto muito pouquinho, só para deixar a tua unha bem forte e aumentar a durabilidade do esmalte. E existe algum risco? Porque tem gente que fala, você vai deixar a sua unha respirar, enfim. Eu sou uma que sou super adepta e adoro, mas a pessoa tem esse questionamento que levantam, né? Existe algum risco? Não, o risco que pode acontecer se você não fizer as manutenções corretamente no período entre 15 a 20 dias, ela pode começar a descolar. Isso acontece de dar infiltração, fungos, e isso é o risco. Mas se você mantém as suas manutenções no período certinho,
você pode usar muitos meses. O que eu indico é, a cada 5 ou 6 meses, você fazer a remoção desse produto, deixar ali 1 ou 2 semaninhas, aí você aplica um produto novo. Por quê? Esse produto, muito tempo na tua unha, ele começa a perder a durabilidade dele. Pode acontecer de começar a descolar mais rápido ou até cair antes do prazo. Porque daí ele tá bastante tempo ali, né? Eu sou, assim, eu acho que o único risco da blindagem é que ela vicia, né? Vicia. Você não fica mais sem. Eu tenho clientes que começou com a blindagem, com a unha super curtinha, e hoje parece que é um alongamento, porque a unha só vai crescendo e nós vamos repondo o produto ali na cutícula, na raiz da unha, que é onde vai crescendo e ela vira praticamente um alongamento. Eu acho legal a gente passar isso. Como é que funciona? Primeiramente a gente faz na unha, aí depois a unha começa a crescer, aí a pessoa vai fazendo uma manutenção disso. É a manutenção, a cada 15 dias é feita uma manutenção, onde nós só aplicamos aonde cresceu. Que daí você vai mantendo ela sempre impecáveis. Porque se você não faz essa manutenção, começa a crescer a unha e na raiz vai ficando sem, gente. Eu tentei tirar na pandemia, admito pra ti. E tirei. Gente, eu consegui ficar um mês sem. Eu falei, o problema da blindagem é que ela vicia, né? Vicia, você não consegue ficar mais sem. E além de ser uma praticidade, que nem eu disse, nas cores do acrílico, do gel, você passa o esmalte, fica uma questão de 10 dias. A durabilidade fica muito mais. Fica. E também pra gente que mexe com água, muita água em casa, é outra vida. E as pessoas perguntam, mas eu posso esmaltar normal? Gente, é vida normal. Você pode tirar sua cutícula semanalmente, trocar de esmalte, usar acetona, que não vai interferir em nada. Vocês viram, gente? Então, acho que a dica principal aqui, né, Fernanda, é procurar uma boa profissional. Que aí não vai ter todos esses riscos que vocês citaram, de ficar grosso, de ficar, às vezes, o esmalte não durar devido à qualidade do produto. Exatamente, varia muito com a qualidade e o acabamento que a profissional dá no trabalho. Porque vocês sabem, né, que eu indico, vocês sempre perguntam da minha unha e é a blindagem. Fernanda, muito obrigada por contar pra gente como é que funciona. É um prazer estar aqui comentando e qualquer dúvida eu estou super à disposição. A Fernanda está nas redes sociais, ela trabalha lá no Cafofo Cabeleireiro. Se vocês precisarem de blindagem, já sabe quem procurar. Obrigadão, Fernanda. Obrigada. Estou aqui com a doutora Carolina Souza, ela que é cirurgiã dentista, e a gente vai falar sobre o bruxismo. Tudo bom, doutora Carolina? Tudo bem, Thaís? É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu te receber aqui. Obrigada. Conta pra gente, doutora, o que é o bruxismo? Então, Thaís, o bruxismo ele é o ato de ranger os dentes, que pode acontecer durante a noite, dormindo ou em vigília, acordado, né? E ele geralmente está associado com o apertamento dentário, que é quando a gente pressiona, aperta os dentes com tensão, com força, né? E assim, o bruxismo ele causa um desgaste excessivo dos dentes, né? Fazendo uma desestabilização da oclusão, ele faz com que a gente tenha retrações gengivais, causando aquela sensibilidade dentária, que é bem comum hoje em dia, né? E além disso, muitas dores musculares, a pessoa já acorda cansada, dor de cabeça, no fundo de olho, dor no ouvido, né? Então pode acontecer em qualquer idade. Em qualquer idade. Inclusive, a gente vê falando de crianças, né? Isso, inclusive em crianças. Então, assim, em crianças, o que a gente tem que avaliar? A idade dessa criança, né? Se esse bruxismo acontece durante o dia ou durante a noite, geralmente durante o dia ele está mais associado com o fundo emocional do que durante a noite, em crianças isso, né? E assim, a criança ela tem que, na verdade, extravasar essa energia deles, né? Geralmente isso já ajuda a aliviar o bruxismo, né? A gente tem que analisar se aconteceu alguma mudança na vida dessa criança, ou na escola, ou em casa. Como a gente está falando de bruxismo, então quais são os tratamentos que a gente pode fazer para tentar ou controlar, né, ou prevenir esse bruxismo? Então, assim, em adultos, a gente sempre tem que fazer uma análise da mordida para ver se está dentes muito desalinhados ou faltando algum dente, o que pode aumentar o bruxismo. Então, primeiro de tudo é recuperar aqueles dentes que foram desgastados, fazendo um recontorno estético em resina, depois utilizar uma plaquinha para dormir, que é a plaquinha meio relaxante, e fazer terapias alternativas, então meditação, atividade física. Tudo que a calma pode ajudar. Tudo que a calma pode ajudar. E hoje também a gente tem bastante estudo mostrando que tem fatores genéticos envolvidos no bruxismo também. Né? E na criança, assim, então, analisar se aquilo realmente é fundo psicológico, né? No geral, a criança é bom ela correr, brincar, extravasar aquela energia, gastar a energia.
Utilizar fitoterápicos também ajuda, né? E se for algum caso mais grave, que a gente vê que está tendo desgaste do dentinho de leite, tem uma plaquinha que a criança pode usar, que ela acompanha o crescimento ósseo, que daí tem que ser acompanhado pelo ortodontista. Eu acho engraçado como é comum, né, o bruxismo. Você vai falar, que nem eu falei ali, acho que 80% Sim. das pessoas tinham bruxismo na família. Sim. Então, e às vezes a pessoa não recorre e fica com dor de cabeça, com dor e não vai atrás de alternativa, sendo que a alternativa pode ser fácil, né, doutora? Sim, e a plaquinha ela ajuda muito no alívio da dor, né? Hoje a gente fala que o bruxismo é a doença bucal maior no mundo. A gente vê que cada vez mais jovens as pessoas estão tendo problema com bruxismo. A minha filha sofre muito de bruxismo, a Isadora. E até comentei com a doutora que a gente trata ela com homeopatia. E tem que ser controladinha, porque se não faz, ela tem muita dor de cabeça. Sim. E eu acho engraçado, tão pequenininha já vir com esse problema, Já vem, né? Sim, é muito comum. Assim, no início as crianças elas estão descobrindo o dentinho, então elas rangem, apertam mesmo, mas é aquilo que você falou, tem que analisar se aquilo está prejudicando realmente a criança, daí tem que... E numa consulta a doutora consegue ver se existe o bruxismo por causa do desgaste? Sim. O dentinho de leite em criança específico é mais difícil ter desgaste, geralmente é quando já está muito avançado. Daí a gente vê mais pelos sintomas, pelo que a criança fala ou relata para a mãe. No adulto a gente já consegue ver claramente, a pessoa já tem retração gengival, ela já tem dores, ou a gente já vê que realmente o dente está desgastado. É uma dúvida que surgiu lá no Insta, que eu não sei, existe cirurgia para bruxismo? Então, essa parte de cirurgia é muito, muito raro mesmo fazer, é uma indicação... Tem tanta coisa alternativa, muito, né? Não, a cirurgia realmente é assim, fim de linha, é muito raro mesmo a gente muito precisar. Grave, não tem o que fazer. Então realmente a cirurgia é o fim de linha, é muito raro a gente então precisar vocês viram fazer. que a cirurgia não é uma coisa assim, gente, que é de predileção, né? Tem muitas opções, muitas né, doutora? opções antes, muitas tem. Então é rotineiro a gente pegar um bruxismo no consultório? O rotineiro todo dia. Todo dia tem paciente com retração gengival, se queixando de dor, é bem comum. Então tem que procurar ajuda, né, gente? Vocês estão vendo que está acontecendo alguma coisa ali, não custa, né, doutora Carolina? Tem tanta alternativa? Tem. Não, a gente só melhorando, estabilizando a oclusão, por exemplo, no adulto, né? Estabilizando essa oclusão, usando uma plaquinha, a gente já consegue melhorar muito, sabe? E às vezes fazer um acompanhamento psicológico, ver se precisa tomar algum remédio para ansiedade. Tudo também. colabora. Tudo colabora. Ele é multifatorial, o bruxismo, sim. Vocês viram que legal, doutora? Adorei as ideias, adorei. A gente tem que procurar, vocês viram, gente? A gente vai na dentista, a gente vê que tem um problema, a gente trata, às vezes tem a recomendação secundária. Sim. E é só com uma boa avaliação, né, doutora? Isso, só avaliando mesmo. Obrigada, doutora, por estar aqui conosco. Thaisa. E é isso, gente. Nós encerramos aqui mais um Ser Mamãe. Todo mundo aqui tem redes sociais, é só vocês seguirem lá, porque as informações aqui são pequenininhas e lá são enormes. Conteúdos diversos, variados, que vale muito a pena. Queria agradecer a Metro Quadrado, que a gente está nesse ambiente lindo gravando hoje, e chamar vocês para o próximo Ser Mamãe. Vem comigo sempre, que eu adoro a companhia de vocês. Okay, doors. Swing.
prend son cours.